para nós fazermos a leitura. Logo após nós estaremos refletindo sobre esse salmo nessa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado. Salmo 3, todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Os irmãos podem sentar. Que Deus possa nessa noite, pela sua infinita graça, como também pela sua infinita misericórdia, possa estar falando ao nosso coração no dia de hoje. Meus irmãos, se você veio aqui domingo passado, eu fiz a introdução, eu preguei no Salmo de número 1, eu fiz a introdução no domingo passado, da pregação de domingo, dizendo o seguinte: que todo bom livro, ele possui um prefácio, que todo bom livro, ele possui uma apresentação, e como todo bom livro, o livro dos Salmos também possui o seu prefácio, também possui a sua apresentação, e a apresentação do livro dos Salmos são os dois primeiros salmos, o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2. A pessoa que editou o livro dos Salmos, sem dúvida alguma, ela foi inspirada pelo Espírito Santo ao fazer isso. E você me perguntaria por quê? Porque a introdução dos livros dos Salmos, ou o prefácio do livro dos Salmos, ele nos ensina algumas verdades. Primeiro, o Salmo de número 1, ele nos ensina que todo adorador, que todo aquele que é justo, ou seja, todo aquilo que foi justificado por Cristo, ele tem a primazia da palavra na sua vida. A palavra é primordial em sua vida, ele a tem como primazia. E o Salmo de número 2, se o Salmo 1, a primazia é a palavra, o Salmo 2, a supremacia é de Cristo. Em outras palavras, para aquele que foi justificado pela palavra de Deus, para o adorador, a fonte da vida dele sempre será a palavra. Base para isso, o Salmo 1. Contudo, o foco da vida dele é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Isso se encontra de uma forma muito clara no Salmo de número 2. Nós estamos aqui no Salmo de número 3. E o Salmo 3, 4 e 5, eles possuem uma temática em comum. Ou seja, qual o tema do Salmo 3, 4 e 5? Oração. E você pode dizer, por quê, pastor? Porque não seria contraditório, seria contraditório, alguém que tem a vida como, a palavra de Deus como primazia de sua vida, e ao mesmo tempo tem o foco da sua vida a pessoa de Jesus Cristo. É impossível que esse adorador, é impossível que essa pessoa justa, ela não tenha uma vida de oração. É impossível. Então os salmos 3, 4 e 5, que são os primeiros salmos atribuídos à autoria a Davi, eles possuem essa temática em comum. Que temática, pastor? A oração. Isso é muito significativo, isso deve ser levado em conta. Outra coisa interessante aqui para nós adentrarmos no texto, né? Esse salmo, o salmo de número 3, eu vou dar um tema para essa mensagem. A oração da manhã. A oração da manhã. É interessante que esse salmo aqui, ele vai nos mostrar de como o rei Davi começava o dia dele. Eu posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite, e eu tenho certeza que a resposta eu já sei. Será sim da sua parte. Quem de nós que estamos aqui nessa noite, que já não teve aquele dia que você poderia chamar de dia de cão? Quem de nós que estamos aqui nessa noite, que já não tivemos pelo menos uma vez, eu acho que muitas vezes, na realidade, aquele dia que você poderia chamar de dia mau, aquele dia que você diz, é hoje. São dias que você precisa tomar decisões que não são populares,
São dias onde você precisa resolver problemas que por anos, talvez por décadas, quem sabe por meses, você colocou debaixo do tapete, mas chega aquele dia que você tem inevitavelmente que enfrentar aquele dia mau. O Salmo 3 foi escrito naquilo que nós podemos chamar na vida de Davi como um dia de cão, um dia mau. É importante, irmãos, o que eu vou dizer aqui a vocês. Há pessoas que diante desses dias maus, diante desses dias difíceis, elas preferem nem acordar. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida. Você está vivenciando dias tão maus e parece que cada dia é pior do que o outro, que você vai dormir num dia e você pede a Deus, Senhor, se eu me acordasse só quando tudo estivesse resolvido. Eu não sei se você já teve essa experiência. Há pessoas que reagem assim, sem querer sair da cama, sem querer enfrentar, pedindo a Deus que se resolva logo aquilo, para que ele não tenha que enfrentar esse dia mau. Por outro lado, há pessoas que diante de um dia difícil, eles saem atropelando tudo e todos. Querem resolver de qualquer maneira, querem resolver muitas vezes na força do braço. Há pessoas que no dia mau eles se tornam pessoas desequilibradas, perdem o domínio próprio. E esse salmo aqui, esse salmo de número 3 de Davi, Davi nos chama ao equilíbrio. Davi chama a mim e a você a um caminho mais nobre. E que caminho é esse, pastor? Davi nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, claro, a orar mesmo quando você não tem vontade. Mesmo quando os dias são maus. Esse salmo nos ensina, mesmo quando você não tem sequer vontade de orar diante da gama de problemas que você está vivenciando, mesmo nesses dias, Davi nos ensina através desse salmo que nós devemos orar. Então eu lhe chamo a atenção nessa noite para os versos de número 1 e 2 do salmo que nós acabamos de ler. A palavra de Deus diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então a primeira pergunta que você pode fazer a você mesmo é por que esse salmo foi escrito? Ou em que ocasião Davi redigiu, melhor dizendo, esse salmo? Exatamente em um dos dias maus da vida dele. Davi estava sendo perseguido. Na realidade, ele foi expulso de Jerusalém por seu filho chamado Absalão. A narrativa desse episódio está em 2 Samuel, capítulo 15, capítulo de número 16. Absalão tenta tomar o trono de Davi. Interessante, né? Davi começa a dizer no verso 1, diz, Senhor. Ele começa o dia dele não como um desequilibrado. Ele começa o dia dele não como alguém que não vai enfrentar o problema. Ele se levanta e começa o nome dele olhando para os céus e chamando Deus de Senhor. E outra coisa que me chama a atenção é que ele diz, Deus, só tem crescido o número dos meus adversários. Ou seja, é como se Davi estivesse dizendo a Deus o seguinte, Senhor, já é muito peso, já é problema demais. O meu querido filho Absalão se voltar contra mim. Mas o problema, Deus, é que não é apenas Absalão. O problema não é apenas que é apenas o meu filho, mas pessoas que comiam no meu prato. Pessoas que eram conselheiras minhas, a exemplo de um homem chamado Aitofel. Ele também, Deus, se levantou contra mim, mas não só isso. Meus generais, o meu exército está abandonando os postos. Meu exército desertou parte dele. Na realidade é o seguinte, o número dos meus adversários cresce a cada dia, Deus. E o número do meu exército diminui a cada dia. E isso é que nós podemos chamar de um dia mau. Por quê? Porque os problemas chegam em grosso na porta de Davi. Os problemas chegam, irmãos, de forma, como um mar revolto diante de Davi. Parece que os problemas de Davi eram problemas que tinham uma família numerosa. E de repente esses problemas começam a se agigantar. Quem tem filho aqui vai entender o que eu vou dizer. Todas as vezes que um filho se rebela contra você ou se volta contra você,
ou seu filho de alguma maneira começa a se desviar do caminho, ou fazer coisas que você não aprovaria, você pergunta a si mesmo: onde foi que eu errei? Talvez Davi estivesse fazendo essa pergunta a ele mesmo: Deus, onde foi que eu errei? Mas uma coisa que me chama a atenção nesse rei, é que ele é uma pessoa pé no chão. Davi não chega diante de Deus de manhã, num dia mau, como um alienado. Não. Davi não é aquele tipo de crente que chega para Deus e diz: casamento blindado, filhos blindados. Você já viu isso? Pessoas que chegam diante de Deus, ou até para você, e colocam, bota até no Instagram, só vitória. Davi não é esse tipo de alienado. Na realidade, Davi chega diante de Deus e diz: Deus, sinceramente, minha vida está um inferno. Ele era realista, ele era pé no chão. Ele se abre diante de Deus no dia mau e fala tudo o que ele está sentindo. E no verso de número 2, ele diz o seguinte, olha: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Se você em casa tiver o cuidado de ler 2 Samuel, capítulo 16, do verso 5 ao 14, Davi foge de Jerusalém, com medo de ser morto. Ele parte do seu exército. E após ele sair de Jerusalém, caminhando a pé, detalhe, de pé descalço, coberto de cinza, chorando, ele chega a certa altura, e um homem da casa de Saul, chamado Simei, chega diante do rei e começa a amaldiçoar Davi. 2 Samuel capítulo 16, do verso 5 ao verso 14. E diz: Davi, tu és um filho de Belial, tu és o assassino de Saul, agora Deus está te retribuindo o mal que tu fizesse a Saul. Você sabe o que é isso para um rei? Interessante que Davi andando e esse homem amaldiçoando, ele era na realidade o porta-voz do povo, de parte do povo de Israel, dizendo isso sobre o rei. Interessante que lá nesse texto a Bíblia diz que ele amaldiçoava, jogava pedra e jogava terra. No original, terra significa não só terra propriamente dito, mas inclusive fezes. Você sabe o que é um rei passando com a baixa autoestima, arrasado, tendo um filho se voltado contra ele, pessoas que ele amava se voltando contra ele, vivenciando um dia mau, e alguém chegar diante dele e começar a jogar pedra nele, jogar fezes, jogar terra nele e amaldiçoar ele? Você sabe o que é isso? Mas o que mais doía em Davi é o que está aqui no verso 2. Não era as pedradas de Simei, não era a traição de parte do seu exército, ou talvez de pessoas que ele amava, não era o fato de dizer que ele era um adúltero, não era o fato de dizer, irmãos, que ele tinha usurpado o trono de Saul. O que na realidade doía na alma de Davi, eram as pessoas dizerem o seguinte: Deus voltou as costas para ti, Davi. Não tem jeito para a tua vida. Não há salvação, é o que o verso está dizendo aqui. Não há salvação em Deus para ti, Davi. Isso, irmãos, era o que mais, creio eu, oprimia Davi. Isso era o que mais deixava ele de cabisbaixo, porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é tomada pelo Espírito Santo, ele pode aguentar todos os insultos, menos esse, de dizer que Deus deixou que Davi tomasse as rédeas da vida dele, e isso doía demais na alma dele, na alma do rei. Sabe o que significa isso? Que todas as tribulações do céu, que toda a tentação do inferno, que todas as cruzes que poderiam surgir na terra, nada era mais doloroso para Davi do que as pessoas dizerem a ele: Deus não te ama. Não há salvação, em Deus para ti, Davi. Isso doía na alma dele. Aí você me pergunta, a partir do verso 3 até o verso 7, você pode me perguntar: pastor, e como esse homem de Deus reagiu? Qual foi a reação de Davi? Ele já está aqui orando. Mas olha a declaração de confiança que ele faz, por exemplo, no verso de número 3. Ele diz o seguinte, olha: porém, ou seja, apesar do que estão dizendo sobre mim, Senhor, apesar dos meus adversários só se multiplicarem, Senhor,
Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. No original ele está dizendo, Deus, tu és o meu broquel. Tu és aquele meu pequeno escudo, Senhor, que apaga os dardos inflamados do maligno. Tu quebra, Senhor, os dardos inflamados do maligno na minha vida. As tentações, Senhor, tu não permite que eu caia, Deus, mas Deus, com certeza, as tribulações da vida, tu permite que eu tire lições. Por quê? Porque tu és o meu broquel, porque tu és o meu escudo. Senhor, eu confio em ti, apesar de tudo que está me acontecendo. Você é assim? E mais, Davi diz a Deus o seguinte, tu és a minha glória. O que isso significa? Significa ele dizer o seguinte, Senhor, a minha glória, em outras palavras, a exaltação da minha vida não está na coroa. A exaltação da minha vida, Senhor, não está no trono que meu filho tomou. A exaltação da minha vida, Senhor, não é o fato de eu ser rei sobre Israel. Não é eu ter possuído um poderoso exército, o mais temido. Senhor, a exaltação da minha vida não é essa. A exaltação da minha vida, Senhor, ou seja, a glória da minha vida, Senhor. Sabe o que é? É eu ter comunhão contigo. Eu não acredito, Senhor, que tu virasse as costas para mim. Eu não acredito, Senhor, porque tu tens sido o meu escudo até aqui. E mais, tu verdadeiramente és a minha glória. Sabe o que eu quero dizer a você que está aqui sofrendo? Sabe o que eu quero dizer a você que está passando aqui por uma adversidade nessa noite? Presta atenção. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos crentes. Se você é um escolhido de Deus, e você está vivenciando um momento de muita dificuldade, talvez uma traição de alguém que você ama, talvez um problema com um filho seu, com seu pai, eu não sei, mas realmente Deus não desperdiça sofrimento na sua vida. Há uma glória a ser revelada dos nossos sofrimentos. Se você está passando por isso, com certeza esse sofrimento trará glória ao nome de Cristo. Isso é evidente. Davi estava dizendo o seguinte, Simei, pode jogar pedra, pode me amaldiçoar, pode dizer que Deus não está comigo, mas eu acredito, Senhor, que tu tem algo para fazer nessas aflições que eu tenho passado. Eu lhe pergunto sinceramente nessa noite, irmãos, será que nós temos esse discernimento? Diante desse dia mau, diante desse dia de cão que Davi está vivendo, talvez você esteja vivendo um semelhante a ele, você dizer, Senhor, há uma glória presente nessa aflição, eu quero discernir, e você poderia dizer, pastor, me diga pelo menos uma glória presente no meu sofrimento, a comunhão que você tem com Cristo no dia mau. Isso aí é muito notório, não é? Eu gostaria de dizer a você, que glória houve nas prisões de Paulo. Você imagina se Paulo tivesse, irmãos, desistido do seu ministério. Nós não teríamos 50% do Novo Testamento que ele escreveu. Veja que glória. Não existe glória em Saul, apesar de todo o reinado que ele teve, mas há glória no apóstolo Paulo, por exemplo. Não há glória em Judas, que não suportou tanto sofrimento, mas há glória em Pedro. Por quê? Porque sempre Deus foi exaltado na vida desses homens. Aí você poderia me perguntar, pastor, que glória num salmo desse, no que diz respeito à vida de Davi? Você consegue ver Cristo nesse salmo? Você consegue que as aflições de Davi eram muitas parecidas com as aflições de Cristo? Olhe para o verso 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Será que Cristo não vivenciou isso? Será que o exército dos nossos pecados, será que o exército do inferno não se levantou contra nosso Salvador? Veja bem como a vida de Davi tipificava a vida de Cristo. Vá para o verso 2, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi se sentiu abandonado. Será que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não se sentiu assim também? Quando na cruz ele diz o seguinte, Deus meu, por que me abandonastes? Você consegue ver o Messias aqui nesse salmo? Veja que glória a vida de Davi tipificava. A vida de Davi tipificava. Davi era um tipo da pessoa de Cristo. Assim também é na minha e assim também é na sua vida. Os sofrimentos que
vem sobre nós, é para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Charles Spurgeon, ele tem uma frase, uma citação, que ele diz o seguinte, olha, eu coloco a minha confiança no mérito de seu sangue, afunde ou nade, eu não tenho outra esperança além desta, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz eu me apego. Essa é uma grande realidade. Se eu não me engano, é o Salmo 119, verso 67, que Davi também diz o seguinte: foi-me bom eu ter passado por aflições, para que eu aprendesse, Senhor, os teus decretos ou os teus caminhos. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso nessa noite? Que aquilo que você está vivenciando de ruim, talvez um dia mau que você tenha que enfrentar, na realidade esse dia mau vai trazer glória para o nome de Cristo em sua vida? Versículos 4 e 7, eu chamo a sua atenção para ele. Versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Vá para o 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Versículo 4. A minha pergunta é a seguinte a você nessa noite: como você ora? Talvez você goste de orar em pé, talvez você goste de orar deitado, talvez você goste de orar caminhando, talvez você goste de orar de joelho. A Bíblia não especifica nenhuma posição mais santa do que outra. Na realidade, o que a Bíblia diz é que há de ter na oração sinceridade, né, e coração contrito diante do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui é que uma coisa importante na vida de Davi pregava para ele mesmo. Você sabia? Que há momentos na nossa vida que é necessário que você pregue para você mesmo. Davi está aqui, irmãos, pregando para ele próprio. Versículo de número 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Como é que você reagiria? Tudo na vida desse homem está por um fio. Ele está coberto de maldições. Seu exército, parte dele, desertou. E como Davi reage? Davi está sendo desmoralizado. De repente ele está fugindo. E eu não sei para quem ele olha e diz o seguinte: ei, traga a minha Bíblia. Eu preciso da Torá, eu preciso da lei. É isso que Davi está pedindo. E a minha pergunta nessa noite é a seguinte: como você ora? O que você faria? Ô meu irmão, eu acredito que algumas pessoas que certamente seguiam Davi, devem ter olhado para Davi e disse: Davi, nós estamos num momento que nós temos que correr. Nós estamos num momento, Davi, que nós temos que lutar talvez. Nós estamos num momento, Davi, que nós temos que nos esconder. E tu, Davi, para e diz: eu quero uma Bíblia. E eu vou daqui a pouco lhe dizer que isso é verdade, o que eu estou dizendo não é coisa da minha mente. Deuteronômio capítulo 17, 17. A Bíblia diz que quando se levantava um rei em Israel, deveria fazer um translado da lei, uma cópia da lei. Dos 5 primeiros livros, era o que tinha. E o rei devia colocar sempre do seu lado, para que ele meditasse todo dia naquilo, porque evitaria que ele se desviasse. Certamente na fuga, Davi deve ter levado a sua Torá, a sua lei. E mesmo naquele caminho tão deserto, naquela fuga tão repentina, cheio de medo, cheio de temor, sendo amaldiçoado, Davi para e diz: eu preciso ler a Bíblia. E eu quero entender, com base no verso de número 7, que ele desenrola o rolo, né? Coloca o dedo em Números 10, 35 e diz o que ele está dizendo aqui no verso de número 7. Vou reler. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Davi está orando, irmãos, com a Bíblia aberta. Ele tem com certeza o dedo posto em Números 10, 35. O que é que esse homem está dizendo a Deus? Ele está dizendo a Deus o seguinte: Senhor,
Eu não sou mais adúltero. Eu acertei minha vida contigo, Senhor. Tu está lembrado? Eu não usurpei o trono de Saul. Eu não roubei o trono de Saul. É bem verdade que eu coloquei Urias lá na frente de batalha para ser morto. Mas Deus, eu ajustei a minha vida contigo. Então as injúrias que estão me levantando, Senhor, são injustas. Caiam sobre eles, Senhor, o que eles têm dito sobre mim. Isso é, irmãos, maravilhoso demais. Davi está com a Bíblia aberta, orando a Deus, dizendo: Senhor, cumpre a tua palavra na minha vida. Está escrito, Senhor. Eu estou sendo alvo de injustiça. Então, Deus, faz a tua justiça. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui. Por que isso foi fundamental na vida de Davi? Porque quem tem a Bíblia na mente não se defende. Quem tem Bíblia na mente não se torna um fofoqueiro. Não fica se santificando na vida dos outros. Davi poderia dizer muito bem: Senhor, tu estás vendo o que Simei está dizendo? Deus, tu estás vendo o que meu filho Absalão está fazendo? Deus, tu viste o que Aitofel fez comigo? Davi não faz isso. Davi abre a Bíblia, coloca o dedo em Números 10:35 e diz: Deus, conforme a tua palavra, tu há de agir. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Nós estamos diante de uma pandemia, todo mundo sabe disso. Como você tem orado? É muito crente com medo de perder emprego, com medo de perder provisão, com medo de perder sustento, com medo de perder a vida, né? Interessante que eu não sei se você já abriu a sua Bíblia com o dedo apontado como Davi em Mateus 6, do 25 ao 34. Quando Deus diz o seguinte: não andeis ansioso por coisa alguma. Se eu, Deus falando, cuido dos lírios do campo e cuido das aves do céu, será que eu não sou poderoso para cuidar de vocês? Eu não entendo como um crente mata culto para fazer serão, mas entendo. É porque ele acredita muito mais na provisão do que no provedor. Eu não entendo como nós abrimos mão, irmãos, de cultos para fazer serão em empresa. Mas entendo, porque a nossa confiança é mais na provisão do que no provedor. Nós não temos talvez autoridade, ou melhor, talvez a palavra seja certa, maturidade ou coragem para orar como Davi orou. Posso lhe fazer outra pergunta nessa noite? Você que é casada, qual foi a última vez, ou se é que você fez isso, que você colocou o seu dedo em Provérbios 31, a partir do verso 10 até o verso 31, e você disse a Deus: Deus, eu quero ser essa mulher cheia de virtude? Qual foi? Nós preferimos encontrões, né? Não é mais fácil do que abrir, por exemplo, a Bíblia e dizer: Senhor, aplica isso na minha vida. Qual foi a vez que você leu, por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 10, e você orou pela sua família da seguinte forma: Senhor, que a minha família te obedeça na terra, assim como a igreja triunfante te obedece no céu? Qual foi a última vez que você orou pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, dizendo o seguinte: Deus, aquilo que o irmão Jânio pregou hoje aqui de manhã, que nós sejamos pessoas cheias de longanimidade, bondade, mansidão. Senhor, que isso seja verdade na vida de meu cônjuge, na vida de meus filhos. Qual foi a última vez que você fez isso? Davi aqui não está na carne não, meus irmãos. Há muita gente que quando lê esse verso 7 diz: pastor, Davi estava indo tão bem. Mas quando ele chega no verso 7, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios, Senhor, tu quebra os dentes. Parece que você está dizendo o seguinte: parece que Davi está pedindo para que Deus quebre os dentes de Absalão. Não é verdade? Corte o pescoço de Simei. Não é. Davi simplesmente apresenta a palavra de Deus a ele mesmo, a Deus mesmo, e diz: olha, Deus, o que está escrito aqui em Números 10:35, que a injustiça que eles estejam cometendo contra mim recaiam sobre ele. Vê onde Absalão terminou, ou como Absalão terminou. Mas eu gostaria nessa noite, por favor,
que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios, capítulo 19. Ainda falando sobre orar com a Bíblia aberta. Provérbios 19, verso 14. É o próximo livro, né? Depois de Salmo, está bem pertinho aí. Provérbios 19, verso 14. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. Os irmãos encontraram? Vamos ler todos juntos? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Vamos repetir? A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Você já orou assim, jovem que está aqui nessa noite? Você que é solteiro, que está aqui nessa noite, ou solteira, você já orou assim? Você que tem filhos solteiros, você já orou com a sua Bíblia aberta, com o dedo posto em Provérbios 19, 31? Você me perguntaria, pastor, por que isso é importante? Eu vou lhe dizer. A você jovem que é solteiro, que está aqui me ouvindo, ou solteira, a você que tem filho solteiro ou solteira, eu vou dizer por que é importante. A Bíblia diz que a herança do Senhor são dos filhos. É uma lei natural. É normal, é natural, é lícito que os filhos herdem dos pais aquilo que são deles. Não é verdade? Mas interessante. Se o homem ele pode herdar bens dos seus pais, presta atenção você que está solteiro aqui. Só Deus pode lhe dar uma esposa ou um esposo prudente. Vou repetir. Seus pais podem lhe dar todos os bens do mundo, se ele tiver. A casa, o carro, as aplicações financeiras dele, vão cair no seu colo. Mas só Deus pode dar a você uma esposa ou um esposo prudente. Agora, minha pergunta aos jovens que estão aqui e aos pais que estão aqui. Se é Deus que dá aos nossos filhos, ou a você jovem que está aí, uma esposa prudente, por que a gente não ora nesse sentido? E termino essa frase aqui, ou essa análise de Provérbios 19, 14, com uma frase. Se Deus não lhe der uma esposa ou um esposo prudente, não se preocupe não, Satanás vai lhe emprestar. Com certeza. Não ore não. Não escute seus pais não. Não escute Deus não, principalmente. E entre num casamento de olho fechado, para daqui a menos de 6 meses, ao invés de você estar na antessala do céu, você está no porão do inferno. É a Bíblia. Mas nós não queremos orar assim. É mais fácil campanhas. Mas Davi orava com a Bíblia aberta e dizia, para tudo. Eu vou apresentar diante de Deus em oração o que eu tenho vivido. Você tem feito isso? Verso 5 e verso 6. Olha o que diz o verso 5. Irmão, você já teve inveja de alguém? Me permita aqui, eu não sei se é heresia o que eu vou dizer aqui. Eu não sei se existe inveja santa. Existe? Você sabe me dizer? Não sei, acho que não, né? Mas se existir inveja santa, eu tenho muita inveja de Davi. Versículos 5 e 6. Olha o que Davi vai escrever. No original, preste atenção aqui, por favor. No original, o verbo está no passado. No original, é escrito dessa maneira, olha. Deitei-me, verso 5, e peguei no sono. Acordei porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Irmão, imagine você estar em casa, de repente você tem que sair de casa fugido porque seu filho quer lhe matar. A sua primeira noite não é naquela sua cama king size, com colchão de molho ortopédico.
E você não vai dormir no seu travesseiro de pena de ganso. Não. Davi está no meio do mato. O travesseiro de Davi possivelmente é o quê? Uma pedra. A qualquer momento esse homem poderia ser morto, né? Mas Davi coloca a sua cabeça no travesseiro e diz: eu me deitei. E eu não disse ao meu general, o que ficou comigo: tem Rivotril? O mais forte que tem, traz levedura de cerveja, magnésio quelado. Eu quero tomar tudo isso para ver se eu durmo. Davi disse isso. Eu me deitei e não fiquei revirando de um canto para o outro. Eu me deitei e dormi. Estão lembrados do que eu disse? Aliás, o que o Salmo diz, no verso de número 3, Davi diz: Senhor, Tu és o meu escudo. Eu consigo dormir, Senhor, porque sabe o que? Eu vou me deitar, eu vou dormir e eu vou me levantar. Porque Deus, quem matou leão, presta atenção nisso, quem matou urso, quem matou Golias, vai cuidar de Absalão. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa nessa noite: quem lhe manteve vivo até hoje, lhe manterá até o dia que Ele te designou. Não é esse problema, não é essa dificuldade, irmãos, que tem se levantado contra você que vai lhe matar. Lembre-se que Ele é o teu escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E outra coisa que me chama a atenção no verso 6, Davi se levantou e ele dizendo para ele mesmo: eu fico com inveja. Porque eu estava meditando e parece que eu estava vendo a cena. Davi se levanta, senta numa pedra alta, amarra suas sandálias e está dizendo para ele mesmo, o verso 6 é ele dizendo para ele mesmo: eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, colocando o cinto, afivelando o cinto e dizendo para ele mesmo: eu vou me levantar e eu vou enfrentar, porque o Senhor é comigo. Os irmãos estão me entendendo? Irmão, você depende daquele que é todo poderoso. Pode se levantar quem se levantar. É Deus que te levanta. É Deus que vai fazer com que você enfrente esse dia mal. É Deus que vai pegar na tua mão e dizer: encara de frente, porque eu ainda sou o teu escudo. E a minha glória na realidade sou eu, Deus dizendo para ti. Você pode dizer isso nessa noite? Versículo 8. E aqui a gente termina. Em nome de Jesus. Ele diz o seguinte no verso 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quem pode dizer isso? Davi estava declarando talvez para ele e para o seu exército: do Senhor vem a salvação, Deus não nos esqueceu. Sabe o que eu acho interessante? É que essa é a mensagem mais linda, é a mensagem mais urgente que você tem a declarar: do Senhor é a salvação. Talvez, irmãos, era a frase que os marinheiros lá de Nínive deveriam colocar naquele navio dele em letras garrafais: do Senhor é a salvação. Talvez quando Jonas pregou aquela mensagem gloriosa, tão pequenininha, os visitantes, quando chegassem a Nínive, devia ter um outdoor maravilhoso, grandioso, dizendo: do Senhor é a salvação. E é isso que Davi aprendeu aqui. O que é que ele estava dizendo? Porque os céus, a terra, elas só não se desintegram, porque do Senhor é a salvação. Ô meu irmão, porque os céus ainda brilham, porque as estrelas ainda brilham, porque ainda existe lua, porque ainda existe o sol, porque ainda existe ar, porque ainda Deus tem um plano na tua vida. Eu lhe pergunto: por quê? Porque você não foi um aborto. Você já perguntou isso a Deus? Porque eu não morri, Deus, no dia que eu nasci. Porque Deus lhe trouxe aqui, meu irmão, para dizer isso a você: do Senhor é a salvação. Essa é a grande realidade. A salvação vem dele. E ele termina dizendo uma frase maravilhosa: e sobre o teu povo a tua bênção.
Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Sobre o Médici, não só dela, eu estou parafraseando o texto. Está a bênção do Senhor. Portanto, não saia da presença do Senhor. Só um parênteses aqui, a gente já conclui. Eu estava aconselhando uma pessoa, irmãos, e não é ninguém daqui, tá? Por isso que eu vou falar. E essa pessoa estava sendo restaurada na vida. Vinha de 2 relacionamentos frustrados. O primeiro era um relacionamento abusivo, onde ela apanhava bastante. E um segundo, o camarada engravidou ela e não quis mais nada com ela. Essa pessoa está em uma determinada igreja e me procurou para que eu aconselhasse ela. E o pastor lá está dando oportunidade a ela, ela cresceu muito, espiritualmente falando. E após alguns anos, apareceu uma pessoa na vida dela. E ela chegou para mim como se fosse a última oportunidade da vida dela. E eu aconselhei, eu mostrei em 1 Coríntios que era julgo desigual, e eu vi que ela ficou muito triste. Porque na mente dela seria a última oportunidade da vida dela. Isso faz uns 20 dias que eu a aconselhei, e hoje pela manhã, uma das primeiras mensagens que eu recebi no dia foi dela, essa pessoa. E ela dizendo o seguinte: pastor, eu sei que é julgo desigual, eu sei que pode dar errado, mas eu vou tentar. E eu vou dizer mais uma coisa ao Senhor: eu vou orar para que Deus abençoe. Aí parece que eu não estava dormindo num travesseiro, eu estava com minha cabeça numa pedra. Eu dei assim 3 vezes na pedra, na cabeça. Como é que eu posso ouvir isso de um crente? Ele orar para que Deus vá de encontro à palavra dele. Por que eu estou lhe contando esse exemplo aqui? Porque essa pessoa está dizendo o seguinte, que sobre o povo de Deus não tem bênção. Ela pode arrumar outra coisa melhor fora da presença do Senhor. Mas nesse salmo aqui, Davi está dizendo exatamente isso. Sobre o teu povo, Senhor, está a tua bênção. O que é que Davi estava querendo dizer aqui, parafraseando? Jó, mesmo naquele monturo de lixo, Jó era abençoado. Paulo, mesmo nas 3 prisões que ele teve que enfrentar, mesmo nas prisões, Paulo foi um homem abençoado. O que é que Davi está querendo dizer aqui? Que lá naquele mar revolto, os discípulos, lá naquele mar revolto que se levantaram contra eles, mesmo naquela grande tempestade, aqueles discípulos eram abençoados. Mesmo nessa situação aqui, Davi está dizendo, sabe o quê? A bênção não está sobre Absalão, a bênção está sobre nós. O que é que eu quero dizer aqui a você nessa noite? Mesmo na situação adversa que você está vivenciando, mesmo na tribulação que você está vivendo, mesmo na dificuldade da tua casa que você está vivendo, a bênção do Senhor está sobre você. Do Senhor, Davi diz, é a salvação, e sobre o teu povo, Senhor, está a tua bênção. Que Deus nos abençoe nessa noite, e que o nome dEle possa ser exaltado. Amém?